Olá, chuchus, tudo bem? Vamos para a aula de Sociologia. Neste segundo bimestre, nosso foco será movimentos sociais e sua relação com os direitos políticos. É previsto num governo democrático a participação popular na política, e quando há uma insatisfação com a organização do governo no Estado, é possível que se tenha reações para chamar atenção a esses problemas que a população está passando. Então, a gente chama de participação política popular. E existem três formas nessa participação. Pode ser algo organizado, mais pontual, que a gente dá o nome de revolta. Pode ser pontual, mais desorganizado, que é aquilo quando a população está revoltada, no máximo da revolta, e sai desvairadamente fazendo uma série de ações na sociedade, seja física ou psicológica, vamos dizer assim. E também tem os movimentos sociais, que são organizações institucionais de grupos que se organizam, né, de grupos que têm intenções políticas iguais. E essas intenções, elas podem ser conectadas entre essas pessoas que compõem esse grupo por meio das identidades, ou seja, eles se assemelham pela identidade comum, ou então porque percebem que vivem um problema social muito grave. Então, eles se reúnem, pensam formas para solucionar esses problemas dentro da sociedade. Hoje, a gente vai lidar com três habilidades: reconhecer diferentes formas de atuação política da população nas revoltas e movimentos populares dos séculos XIX e XX, identificar e reconhecer algumas das principais reivindicações dos movimentos sociais contemporâneos e interpretar e analisar criticamente fatos e eventos históricos brasileiros. Para entender as revoltas do século XIX no Brasil, é necessário saber o processo de independência e que, sobretudo, as camadas mais pobres não se beneficiaram com ele. As rebeliões eram locais e mostravam descontentamento com o governo. É o que acontece com a cabanagem. Ela tinha um cunho separatista, ou seja, na situação de independência, eles não aceitavam a independência do Brasil a Portugal. Então, os lugares que hoje a gente tem como os estados do Amapá, do Amazonas, Pará, Roraima e Rondônia, eles não aceitaram essa independência do Brasil, quiseram a separação do Brasil e fizeram a maior e mais violenta revolta da época, mais sangrenta. E esse nome cabanagem, ele é pela representação das moradias da maioria da população, que são as cabanas. Então, essa província do Grão-Pará, em 1835, quis se separar do restante do Brasil por não concordar com a independência. Outra revolta muito importante nessa situação aí da independência, também em 1835, foi a revolta dos malês. Malês foram chamados aqueles escravizados que vieram de grupos chamados Alsás e Nagôs no continente africano. Eles eram historicamente guerreiros, a característica principal deles era essa. Além disso, eles tinham a religião muçulmana, e que no Brasil não foi aceito. Então, chegando aqui enquanto escravizados, eles foram questionados sobre a sua liberdade, porque eles tinham que trabalhar, tinham que viver de mão de obra, né, ser burro de carga, etc. E também tinham que ser negada a religiosidade deles. Só que eles tinham um trunfo, por serem guerreiros, por também terem a mesma língua, porque eles, por serem muçulmanos, tinham a linguagem árabe, né? Eles foram muito organizados e na calada da noite organizaram essa revolta que assustou toda a Bahia. Então, lá em 1835, já tinham centenas de escravizados, mais de 500 escravizados lutando pela liberdade. Tem também uma revolta importantíssima
na Bahia, só que no caso no sertão, que foi liderada pelo Antônio Vicente Mendes Maciel, que tem um apelido, ou seja, mais conhecido por Antônio Conselheiro. Ele pregava a fé, a justiça e a igualdade. Porque naquela situação, em 1896, já se tinha proclamado a República, mas a situação das camadas populares era de miséria. E a figura do Antônio Conselheiro foi de profeta. Então as pessoas o seguiam porque acreditavam na figura dele como o Salvador. E a frase típica, né, que aparece em algumas músicas, apareceu no documento do Euclides da Cunha, que documentou, era o jornalista da época que acompanhou parte dessa empreitada de Canudos, o sertão vai vir a mar. Então as pessoas acreditavam na figura do Antônio Conselheiro. E, ao mesmo tempo, o Antônio Conselheiro estava questionando o papel do Estado e da Igreja. Do Estado porque não estava oferecendo justiça e igualdade, e da Igreja porque ele não queria a separação do Estado e da Igreja. Ele gostaria que a monarquia voltasse, que o sebastianismo, que é a referência de Portugal, voltasse, e ao mesmo tempo a figura dele messiânica estava questionando o cristianismo, né? E Canudos foi destruído pela República da época, pelos militares que estavam direcionando a República, mas ela foi importante dentro do contexto das revoltas que questionavam a República Democrática. Além dessa revolta que aconteceu no século XIX, o século XX também teve outras revoltas importantes que questionavam o papel da democracia, o papel do republicanismo, o papel da modernidade no Brasil. Duas delas são Revolta da Vacina e Revolta da Chibata, que é importante que vocês tenham mais curiosidade e pesquisem sobre elas. Mas agora a gente vai pensar como ocorrem as formas de participação política já dentro dessa democracia e quais os formatos elas podem ter. Então, a partir do estabelecimento dos direitos políticos e do conhecimento da população sobre esses direitos políticos, quais são as formas possíveis de se participar desse cenário democrático? O principal delas é o voto, que é instituído politicamente, está lá nos nossos direitos políticos no Brasil. Inclusive, aqui é uma prática obrigatória entre os 18 aos 70 anos. É um direito conquistado porque nem sempre se pôde votar e nem todos podiam votar, né? Então, o voto é o primeiro que eu trago para vocês aqui. E para estabelecer uma legitimidade, né, para fazer efeito na sociedade, é necessário se ter consciência política. Me adiantei um pouco, mas para o voto é necessário ter uma consciência política e saber que a sua escolha ela deve ser orientada em prol de um bem coletivo. Além do voto, temos o panfleto, que é uma forma de conscientização social. É usado por movimentos sociais para avisar que se há um problema social, né? Ou então propor momentos de discussão para solução, ou então até propor solução direto, né? Além do voto e do panfleto, nós temos a paralisação, que é o mesmo que greve. Essa paralisação é com essa, hein, gente? Essa é uma ação utilizada pelos trabalhadores quando eles estão descontentes com os direitos oferecidos por empresas, comércios ou indústrias. A greve ela também é um direito estabelecido por lei e geralmente é organizado por sindicatos, que são órgãos que também são estabelecidos por lei, né? Tá lá nos direitos políticos, e eles pensam e cuidam dos direitos trabalhistas de cada categoria. Então aqui à esquerda tem a greve dos Correios. Então os trabalhadores dos Correios têm um sindicato direcionado para eles que cuida e pensa nas melhores condições de trabalho, de salário, de benefícios que eles podem ter.
E ao paralisar a entrega dos correios, eu estou incomodando. A partir de agora, vocês vão notar que as formas de participação política, elas têm como chave a palavra incômodo. E não tem um exemplo maior do que a greve dos caminhoneiros que a gente tem aqui à direita. Eles não só paralisaram o próprio trabalho, eles paralisaram os trabalhos que dependiam deles também, ou então que precisavam utilizar aquelas vias que eles estavam paralisados, que eles estavam utilizando. Então, o incômodo é a chave para a paralisação, como é também dessa próxima ação de participação política, que é a manifestação, mas também pode ser chamada de protesto ou então de passeata. É o modo mais comum de participação política, ela é utilizada por muitos movimentos sociais e pode estar associada a outras ações, como no caso lá da paralisação, da greve. Para eu avisar que eu estou em greve, é necessário fazer uma passeata, um protesto. Ou então, dentro da manifestação, eu posso utilizar de um panfleto para informar por que eu estou paralisando. Aliás, voltando à palavra incômodo, para que a manifestação atinja seu objetivo, a ideia é incomodar, é chamar atenção. Então, essa manifestação ela tem que ocorrer em ruas movimentadas, em ruas em que se tem mais trânsito, em que as pessoas vêm. E precisa ter muitas pessoas, centenas, milhares de pessoas, porque assim eu vou atingir meu objetivo, eu vou chamar atenção, eu vou incomodar. E outras coisas que a gente pode utilizar para incomodar é gritos, palavras de ordem, cartazes, para informar o porquê dessa manifestação, né? E talvez atingir a solução desse problema. Por fim, se tem a mais polêmica das ações. Polêmica porque não está previsto por lei, né? Então, aqueles que não concordam com esse tipo de ação política dão o nome de invasão. Aqueles que concordam ou veem legitimidade nessa ação política dão o nome de ocupação. Para resolver um problema de falta de moradia, ou terra para morar, ou então terra para trabalhar, organizam-se grupos que ocupam lugares, que utilizam lugares que não tem ninguém usando, ou então estão vazios, mal cuidados, enfim. Eles agem dessa forma e conseguem instantaneamente resolver o seu problema. Só que o objetivo também é chamar atenção. Quem utiliza essa forma de ação política são movimentos sem terra e movimentos trabalhadores sem teto. Esse do movimento sem teto é algo muito próximo a vocês que aconteceu há 10 anos, que foi o movimento Pinheirinho que se encerrou há 10 anos, mas muitos de vocês têm a noção do que foi, do que é o movimento sem teto, né? E tem a finalidade, conseguiu incomodar e muito. Por isso a polêmica com essa ação. Após essas considerações, eu gostaria que vocês refletissem sobre essa pergunta antes de irem às atividades. Quais os pontos positivos e negativos de cada forma de participação política? E para pensar o ponto positivo e negativo, eu gostaria que vocês pensassem também na visão de um indivíduo que participa, que sofre esse problema e quer resolvê-lo, e ao mesmo tempo da sociedade que tem esse problema e precisa resolvê-lo. E por outro lado, pensar num indivíduo que não tem esse problema, então, portanto, não está incomodado com isso, e em parte da sociedade que não vive esse problema. Então, é essa atividade que vocês vão fazer lá no link do formulário, que tem um formulário, tá no mural do Classroom. Mas antes de ir até lá, reflitam sobre esses pontos positivos e negativos do voto, panfleto, greve, manifestação e ocupação, ok? Obrigada por hoje. Até mais.